Durante o final de semana, o Bitcoin superou os 80 mil dólares, S&P 500 batendo máxima histórica, e apesar disso, as tensões no Oriente Médio só aumentam, com o Irã inclusive ameaçando atacar navios americanos dentro do Estreito de Hormuz. Vamos entender exatamente tudo que está acontecendo aqui nos últimos dias dentro do mercado cripto. Eu quero compartilhar para vocês porque, particularmente, eu acredito que os 80 mil dólares pode ser uma grande armadilha do mercado e o que eu estou fazendo nesse momento. Então, se você quer entender o contexto de tudo que está acontecendo no mercado desde a última semana e especialmente o que eu pretendo fazer quando o Bitcoin superar a região dos 80 mil dólares, então presta atenção nesse vídeo, ele vai te ajudar muito nesse momento de mercado. Então, como sempre, vamos começar com o que interessa, que é o momento do Bitcoin. Só antes de eu te explicar aqui um pouco mais sobre o que está acontecendo, eu quero te pedir aquele apoio. Se você gosta do que eu estou produzindo aqui, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para continuar sempre se atualizado sobre tudo que é de mais relevante. Então, em essência, vocês já estão cansados de ver essa imagem aqui. O Bitcoin fez aquele processo corretivo que durou de outubro até fevereiro de 2026. E depois de perder aí mais de 52% do seu valor, ele começou um processo de consolidação e desde aqui do dia 30 de março, ele começa um processo de recuperação e a gente começa aí a 5ª semana consecutiva de alta do Bitcoin. Verdade que a última semana, basicamente, ele fechou no 0 a 0. Eu considero que isso não quebra, né? Essa semana consecutiva de alta aqui. Então, a gente está numa sequência de recuperação muito significativa e isso tem mexido com o humor do mercado. Porque isso também tem deixado o mercado muito animado, especialmente por conta do S&P 500. Se a gente pega aqui o S&P 500, também batendo máxima histórica, atingindo a região acima dos 7 mil pontos e deixando o mercado extremamente aquecido. Isso acontece apesar dos resultados das principais Big Techs dos Estados Unidos não terem vindo de acordo com o esperado do mercado. Mesmo assim, ali o S&P 500 segue num ritmo muito forte, ali rumando a máxima histórica e mesmo com todas as tensões associadas ao Oriente Médio. E esse daqui é o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, na verdade quero trazer mais detalhes, foi o movimento que aconteceu durante o final de semana e que parece até ser engraçado, porque parece que toda semana a gente vem e dá essa mesma notícia aqui para vocês. Em essência, basicamente os Estados Unidos começou, dando uma sinalização que ia escoltar navios dentro do Estreito de Hormuz. Isso fez com que o barril do petróleo despencasse, voltasse abaixo dos 100 dólares, desse uma nova esperança para o mercado que esse ponto poderia se resolver e, em sequência, aqui, basicamente, as tensões voltaram a aumentar, com o Irã ameaçando e falando que eles teriam uma resposta pesada caso os Estados Unidos continuassem a interferir dentro do Estreito de Hormuz. E também falaram que não iam voltar à mesa de negociações sobre as questões nucleares enquanto o impasse associado ao Estreito de Hormuz não se resolvesse. E o que aconteceu em sequência, na verdade, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nem tudo isso daí foi consolidado, sendo bem sincero, aconteceu nos últimos 10 minutos, mas enfim, vale a pena trazer aqui, foi que existem, rumores que um navio americano pode ser atingido pela guarda iraniana. Então, o Irã fez essa ameaça, falou que iria ali atacar, navios americanos, e tem alguns rumores, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, que não foram confirmados ainda, pode ser que tenham sido confirmados agora, que 2 mísseis, teriam atacado um navio de guerra americano. Então, isso aqui só deixa toda essa estrutura mais tensa. E que é interessante ver essa dicotomia, que apesar da gente estar cada vez mais sendo escalado no Oriente Médio, o índice de medo e ganância do mercado começa a se reverter, começa a entrar no cenário neutro, os mercados começam a ficar positivos, assim, S&P 500 começa a fazer máxima histórica, e muita gente se pergunta, por que tudo isso está acontecendo? E aqui é um ponto que eu gosto sempre de destacar para vocês, pessoal. O mercado, ele é feito de expectativas. De certa forma, grande parte dessa expectativa, desse momento de instabilidade no Oriente Médio, já está sendo precificado pelo mercado de forma ampla. Então, à medida que esse conflito ele vai durando mais tempo, o mercado meio que vai se acostumando com essa perspectiva. E ali ele começa a fazer menos interferência de preço. E é, em essência, o que nós estamos sentindo agora. A gente está tendo um respiro do mercado depois daquele período tão forte de incerteza. Mas aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado e entender especialmente quais são as principais forças que estão movimentando o mercado. Por que eu falo para ter esse cuidado em especial? Porque às vezes essas movimentações de recuperação são movimentações muito mais especulativas. E ali a gente se anima, a gente se posiciona, a gente compra risco e depois a gente descobre
que aquele alicerce que a gente estava assumindo para tomar aquele risco, aquela posição, não é um alicerce tão confiável assim. E, na minha visão, esse pode ser o caso desse momento agora. O que a gente observa quando a gente vai para os dados on-chain, aqui tem muita coisa importante a ser comentada. Primeiro que a gente está numa zona de teste. A gente está superando a média verdadeira de mercado e a média de preço dos investidores de curto prazo. Então, essas duas zonas, elas estão sendo superadas nesse exato momento. E elas marcam a primeira banda de baixa que precisa ser superada de forma consistente para que a gente fale no mercado retornando, né, aos seus padrões ali de interesse. E agora, qual que seria o destino do mercado? A média diária de 200 períodos. Esse daqui seria o caminho mais razoável de teste que o mercado poderia fazer agora nos próximos dias, para aí sim, se superar essa região dos 85 mil, a gente poder falar, ok, superamos essa bandeira, superamos essa estrutura de baixa e agora nós temos uma perspectiva mais clara de queda, de alta do mercado, de fim desse período de queda que perdura desde outubro do ano passado. Sinceramente, para mim, isso parece um pouco difícil por alguns motivos. O primeiro é que esse início de euforia, ele acontece em outros momentos do ciclo. Se a gente pega aqui, por exemplo, o ciclo de 18, a gente tem 2 testes, né, que os investidores de curto prazo ficam no positivo antes do mercado ter mais um crash. Aqui, se a gente pega também no bear market de 22, a gente tem justamente um meio do ciclo que a gente faz isso e depois no final do ciclo que a gente faz esse processo. A gente, de certa forma, tentou fazer isso em janeiro, fevereiro, gerou muito ânimo no mercado, foi quando o Bitcoin bateu aquela marca dos 97 mil dólares, até que foi um momento bem interessante, porque particularmente para mim foi um momento que eu coloquei ali proteções, opções de venda dentro do meu portfólio e deu um resultado bem legal, segurou bem o preço do mercado naquele momento, me deu muita tranquilidade. E agora a gente entra exatamente nesse mesmo contexto. A gente volta a fazer um teste aqui nessa zona. E para mim isso não necessariamente significa que nós iremos superar. Às vezes é só um lampejo de otimismo para mais uma quebra do mercado. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente realmente está num momento de indecisão muito grande. Assim como quando a gente finalizou o ciclo de alta, a gente também fazia um teste que muita gente acreditou que não ia ser rompido para baixo, e foi. E agora a gente entra no mesmo contexto de teste e a perspectiva de romper para alta no caso. Outro ponto importante aqui de lembrar é que esse rally, ele não está sendo um rally por demanda spot do mercado, ou seja, não existem tantas instituições assim ou tantas estruturas comprando aqui o mercado de cripto. E por que eu destaco isso? Por alguns motivos. Primeiro, quando a gente faz uma análise de perdas realizadas e lucros realizados, a gente percebe que a pressão de venda que a gente está observando nesse momento agora, ela é muito pequena. Reparem aqui, ó, a grande pressão que a gente tem em fevereiro. Reparem a pressão de venda que a gente tem aqui, ó, desde dezembro de 24, a gente começa a ter pressões significativas, picos significativos, e agora como ela está mais baixa, isso significa que a zona de preço dos 60 a 75 mil dólares não se tornou mais uma zona atrativa de venda para a maioria dos investidores. Só que isso daqui pode mudar. Por quê? Porque a gente tem uma grande quantidade de Bitcoin que está preso na região dos 84 mil dólares. A maior quantidade que a gente tem de Bitcoins mais recentemente. E por que isso aqui é importante? Tem muito investidor que está no prejuízo há 6 meses ou mais. E está louco para sair das suas posições. É muito natural esse viés de ancoragem. Eu tomo prejuízo numa posição, eu seguro essa posição até o momento que ela fica no 0 a 0 e depois, quando ela fica no 0 a 0, eu saio correndo, vendo correndo aquela posição. Isso é um comportamento muito comum entre muitos investidores. E a gente está entrando numa zona potencial para tal, que é a região dos 83 a 84 mil dólares. E aqui, para mim, é um segundo ponto de cuidado. Quando eu vejo um mercado que ele conseguiu, né, se recuperar de forma tão significativa, com baixa pressão de venda, e a gente entra numa zona que potencialmente as pessoas podem ter interesse de vender, isso aqui me acende um alerta. Aqui me fala, olha, tenha cuidado com esse momento, porque pode ser que esse momento a gente vire, a gente volte a ter pressão de venda. E se a gente voltar a ter pressão de venda, infelizmente a gente não está tendo uma demanda tão forte no mercado. Tem um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que é em relação ao fluxo dos ETFs e das Treasury Companies, que eles estão caindo nesse momento. Desde aqui de março, a gente está vendo ali um decaimento dessa demanda, que também é um outro ponto de atenção. É verdade que a gente ainda tem um pouco de long-term holders. Eu até tomaria cuidado, como eu comentei, isso daqui já é um movimento anômalo, né, de carteiras ali da Coinbase.
Então não levem a sério esse dado aqui ele tá um pouco corrompido, mas sim existe uma acumulação de investidores de longo prazo. Apesar disso, quando a gente olha principalmente das compras institucionais, nós estamos observando uma tendência de baixa dessas compras. E um último ponto que me chamou ainda mais atenção foi esse report aqui do CryptoQuant, que eles falaram exatamente isso que eu estou comentando com vocês. Olha, basicamente o que eles falam, que a demanda de perpétuos está subindo e a demanda spot está contraindo. O que isso significa? Isso significa que o capital especulativo que normalmente utiliza derivativos do mercado está comprando, está sendo o grande fator de alta para esse momento. Enquanto o mercado spot, que normalmente ali estrutura altas mais estáveis, está ainda contraindo, não está criando uma demanda tão significativa. E ele fala aqui, ó, esse é o exato setup que apareceu em 2022 e que normalmente precede uma próxima pernada de baixa. E aqui eles comentam exatamente, ó, a gente tem que tomar cuidado, não necessariamente, né, o que veio no passado é válido, mas estruturalmente esse é um sinal bearish, esse daqui é um sinal de alerta para nós. Então quando eu vejo essa estrutura, mais uma vez, isso só me reforça que apesar dessa alta animadora, apesar de eu estar vendo S&P 500 e outros subindo, eu estou vendo tudo isso em um contexto que, primeiro, a gente tem uma instabilidade muito grande no Oriente Médio que pode estar escalando nesse exato momento. Segundo, nós tivemos uma reunião do Fed ruim, de modo geral, para o mercado. E terceiro, eu não estou vendo demanda estrutural que justifique uma recuperação do Bitcoin para o Bitcoin conseguir segurar muito acima dos 85 mil dólares. E quando eu olho para mapa de liquidações, isso daqui é só mais reforçado. A gente tem uma zona muito interessante de liquidação do Bitcoin até a região dos 83 mil dólares, onde a gente liquidaria ali 1,7 bilhões de dólares em contratos futuros alavancados. Mas, sinceramente, depois dessa zona aqui, não tem tanta estrutura, não tem tanta demanda. A próxima demanda só estaria ali muito acima nos 85 mil e depois disso só se a gente buscar 92. E em contrapartida a gente está formando zonas de demanda muito interessantes nos 65, muito interessante nos 70 e nos 75 mil dólares. Eu acredito que essa liquidez que está baixa no mercado tem uma chance considerável de ser buscada. Então a gente tem que tomar cuidado com todos esses contextos aqui. Por isso que eu quis fazer essa revisão completa da parte on-chain. E antes de eu compartilhar aqui a minha visão sobre o que eu acredito que a gente tem de próximos passos do mercado, só queria comentar sobre uma coisa que muita gente estava me perguntando e que eu achei válido aqui trazer destaque, que é sobre os pontos INCs que a Kraken Pro está liberando. Para quem não está sabendo, a Kraken, né, que é uma das maiores corretoras do mundo, está liberando para os clientes que usam, né, a Kraken Pro, que é a plataforma deles mais eficiente, voltada justamente para operações de cripto, pontos INCs, que são pontos associados à segunda camada que a Kraken está desenvolvendo, que promete ser um dos airdrops mais interessantes do ano de 2026. Para quem está interessado em aproveitar um pouco disso, eu deixei aqui no link da descrição um código para você se cadastrar, e aí você ainda ganha um bônus de boas-vindas aí, ganha R$50 para começar a utilizar ali toda a estrutura da Kraken. E, sinceramente, também aqui para quem está querendo fazer um ajuste de carteira, trabalhar ali alguns volumes, pode ser bem interessante, porque justamente, né, você consegue fazer esses ajustes de carteira e ainda ganhar pontos ali por drop. Então, estou deixando aqui no link da descrição. Kraken hoje é uma das corretoras que eu mais utilizo, uma das que eu mais gosto, mais confio no trabalho, especialmente quando eu quero fazer ali algumas operações de OTC, algumas outras estruturas. E para mim, enfim, estou deixando aqui no link para vocês aproveitarem. Também aproveita, se vocês estão gostando do vídeo até agora, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que trazer esse tipo de análise mais sóbria, mais clara, naturalmente dá um trabalho bem grande. O apoio de vocês ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Mas vamos aqui, então, para as conclusões importantes também para a gente avaliar. O último ponto que eu queria destacar antes de falar o que eu estou fazendo no meu setup é justamente a questão do Fed. Na última semana nós tivemos a reunião do OFMC, que é o comitê responsável, né, por toda a política monetária nos Estados Unidos. E, em essência, eles trouxeram esse ponto que eu estou comentando. Eles viram com muita incerteza a questão do Irã, o impacto inflacionário, reduziram as expectativas ali de um mercado mais expansista do ponto de vista de política monetária. Alguns membros até mostraram, né, que eles não estão animados com uma perspectiva de easing econômico. E agora a gente tem a nomeação, né, do novo presidente do Fed, né, a saída do Powell, a entrada do Walsh, e basicamente ele entra
contexto, né, bem incerto de toda essa dinâmica. Então isso aqui também certamente irá fazer um pouco mais de preço dentro do mercado. Posto tudo isso, vamos lá então entender um pouco de perspectiva que eu acredito que a gente pode ter para o mercado. Sinceramente, eu acredito que a gente tem espaço para buscar até a região dos 84 mil dólares sem prejuízo algum. Seria um processo super natural, um respiro muito comum, dado essa correção que a gente teve sequencial no início de janeiro até o início de fevereiro. Para mim, seria um processo muito, muito, muito tranquilo da gente buscar essa zona aqui. Sinceramente, nessa zona, eu não estou mais disposto a vender tanto das minhas posições. Eu já tenho um caixa legal. É importante destacar, né, que eu fiz compras ali na parte dos 75, 60, 65 mil dólares. Eu aproveitei aqueles momentos para comprar ali mais posições e agora eu também fiz algumas realizações mais recentes dessas posições que eu comprei mais recentemente, né? Aproveitei que elas deram um lucro e tirei ali uma parte do meu risco dentro daquela dinâmica. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma estratégia de proteção à medida que o mercado aproximar, né, e superar a região dos 80 mil dólares. Sinceramente, para mim, vai estar com um preço bem interessante para trabalhar essas estratégias de proteção, numa expectativa que, caso a gente vá ter ainda uma última pernada de baixa, ela aconteça ali em meados de junho, julho, ou até mesmo ali um pouco mais à frente, outubro. Historicamente, maio, junho, julho são meses ruins para o mercado de modo geral. Tem ali algumas reversões de tendências. Então, isso daqui para mim entra na minha expectativa, somado ao contexto macro, somado a tudo que eu trouxe aqui do on-chain, para eu estar fazendo esse tipo de proteção. E aí eu pretendo voltar a me alocar mais pesadamente a partir dos 65 mil dólares. Isso significa que eu estou fora do mercado? Pelo contrário, eu estou muito bem posicionado. E aqui eu reforço um ponto muito importante, especialmente para você que está entrando em FOMO agora. Olhe para esse momento de mercado com um sinal de aprendizado, porque a pessoa que está entrando em FOMO nesse momento, nessa recuperação dessas últimas 5 semanas, foi a pessoa que ela não teve coragem de comprar nos períodos de maior incerteza do mercado. Isso daqui é um erro clássico. Então, às vezes, você deixar ordens penduradas, você já tem um setup pré-programado, evita que você perca momentos interessantes de mercado. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria te atualizar era isso. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, eu reforço, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Um grande abraço e até logo.